E hoje nós vamos meditar, meus irmãos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Você já pode abrir, por favor. Lucas, no capítulo 15. Você talvez se lembre que no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas. E são 3 parábolas com o mesmo princípio para ensinar ali os religiosos, que estavam questionando Jesus, escribas e fariseus que estavam questionando Jesus, e Jesus conta então 3 parábolas. Nós já vamos ler então no capítulo 15, a partir do verso número 8, mas primeiro eu vou fazer uma introdução aqui, você pode ficar comigo, olha só. O texto começa no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dizendo que Jesus estava então com pecadores e publicanos. E os religiosos naquela época, que eram os fariseus e eram os escribas, eles olham Jesus se relacionando com aquelas pessoas e começam a falar mal. O texto fala que eles começam a murmurar, porque Jesus estava se encontrando ali com aqueles homens, que eram homens absolutamente indesejados numa sociedade judaica, como aquela que eles viviam. Então, os publicanos, por exemplo, eram os cobradores de impostos. Eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos próprios irmãos, e muitos roubando, cobrando a mais, e eram por isso odiados por seus irmãos judeus. Então ali estavam os pecadores. O texto fala que Jesus recebia, comia com aqueles homens. Você sabe, até hoje é assim, e naquela época mais ainda, quando você chama alguém para se alimentar na sua casa, quando você chama alguém para jantar lá com você, isso é um sinal de grande honra, de grande respeito. Quando você fala assim, vem aqui almoçar comigo, traz a sua família e vem jantar comigo. Quando você faz isso, você está realmente agradando a outra pessoa, honrando a outra pessoa. Essa pessoa agora está sentada contigo à mesa. Naquela época, mais ainda. O texto fala que Jesus estava se alimentando, comendo com aqueles homens, pecadores e publicanos, pessoas rejeitadas, pessoas marginalizadas, pessoas que a religião, coloca aquela faixa assim, pecador, e afasta totalmente. Jesus estava exatamente com essas pessoas. E os fariseus, escribas, começam a questionar, a murmurar, e então Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Creio que vocês se lembram dessa parábola, daquele pastor que tinha 100 ovelhas, uma fica desgarrada e ele deixa as 99 para procurar aquela que estava perdida. A segunda parábola é essa que nós vamos ler daqui a pouquinho, que fala da moeda perdida ou da dracma perdida. E a terceira parábola vai falar do filho perdido, do filho pródigo. Talvez seja mais fresca na memória. Recentemente nós falamos sobre o filho pródigo aqui também. Então são 3 perdidos, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E Jesus conta essas 3 parábolas exatamente para nos ensinar que o ministério dele é para o perdido. E que, na verdade, ele veio para o perdido. Ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes. E aqui está, nessa parábola, muitas riquezas que eu gostaria de meditar com você. Então, Lucas 15, verso 8, é a segunda parábola que Jesus conta. Ele diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que texto interessante, bem curtinho, sobre ele que nós vamos conversar nessa noite, e a partir desse pequeno texto, desses 3 versículos, nós vamos tirar muitas lições importantes, tá? A primeira lição muito importante nesse texto é a gente entender a importância e o valor que tinha essa dracma, essa moeda para essa mulher. O texto diz que ela tinha 10 moedas, 10 dracmas, A dracma era uma moeda grega que equivalia a 1 dia de trabalho. Era o mesmo valor do denário. Em algumas parábolas Jesus fala do denário, O denário é uma moeda romana que equivalia a 1 dia de trabalho. Aqui
A dracma, uma moeda grega, é exatamente esse valor. Para essa mulher, alguns estudiosos falam que talvez essas 10 dracmas era tudo que essa mulher tinha. Eram todas as finanças que essa mulher tinha, eram essas 10 dracmas, essas 10 moedas. E quando ela perde uma, ela realmente é engajada para poder achar. E ela faz muitas coisas, nós vamos falar um pouquinho do que ela fez para poder encontrar aquela moeda que estava perdida. Eu li também que alguns estudiosos falam que essas dracmas poderiam ser parte de um colar que essa mulher tinha, que era parte do dote. Então, naquela época, usavam essas moedas que eram usadas no dote para um instrumento de beleza. Então, tinha um valor muito mais que financeiro, tinha um valor emocional para aquela mulher. A gente não sabe ao certo, né, uma parábola que Jesus está contando. A verdade é que essa moedinha, essa dracma, tinha muito valor para essa mulher. Assim como aquela ovelha tinha para o pastor, que deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. E assim como aquele filho que sai de casa, pede a herança e vai embora, muito valor ao pai. E quando ele volta, ele é abraçado, ele é perdoado e há uma grande festa. Nas 3 parábolas, nós vemos uma grande festa, tanto do pastor que encontra a ovelha perdida e faz uma grande festa para celebrar, como dessa mulher que encontra aquela moeda perdida e faz uma grande festa com as amigas, né, com as vizinhas para celebrar, e também o filho pródigo, quando retorna, o pai faz uma grande festa. Ele diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, vamos fazer uma grande festa. E Jesus termina as parábolas dizendo que há essa grande alegria no céu. Nessa versão que eu li, diz que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por isso, aquela ovelha perdida representa a mim e a você. Essa dracma, essa moeda perdida representa a mim e a você. E claro, aquele filho pródigo representa a minha e a sua vida. O quanto nós somos valiosos para Deus. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Você que está aí na sua casa, espero que já esteja tudo preparadinho aí para você ceiar conosco, né? O pão, o cálice, a gente vai participar daqui a pouquinho da Santa Ceia. E aqui nós precisamos olhar para a cruz, reconhecer que Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, morre naquele lugar por amor a mim e a você. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Amém? Isso te alegra? O Filho de Deus vem ao mundo, o próprio Deus encarnado, vem e entrega a vida dele por amor a mim e amor a você. Romanos 5:8 diz, né, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maravilha isso, sim ou não? O Senhor, Deus provando o amor dele por nós. Então o Senhor realmente tem uma atitude concreta para salvar a mim e salvar a você, assim como aquele pastor tem uma atitude concreta para buscar a ovelha que foi perdida, assim como essa mulher tem atitudes que nós vamos falar agora para encontrar aquela dracma, e assim como aquele pai realmente teve uma atitude aguardando, esperando o retorno daquele filho que havia ido embora. A primeira coisa que eu quero que você entenda, meu irmão, e que você celebre aí no seu lugar, é o quanto você é valioso a Deus, o quanto Deus ama você. É uma música que a gente canta, né? O ousado amor, seu ousado amor de Deus, né? Que deixa as 99 e vai te encontrar. É um ousado amor que realmente ele entrega o filho dele para morrer no meu e no seu lugar. E isso, querido, precisa realmente tocar o nosso coração. Nós, religiosos, tantas vezes, falo religiosos porque creio que a maioria aqui tem uma prática já há alguns anos frequentando a igreja, tantas vezes nós nos esfriamos com essa verdade. Eu já ouvi falar que, né, Jesus morreu por mim, isso aí é uma coisa que eu acho legal, e a gente fala isso e, legal. Hoje é Santa Ceia, legal. Mais uma Santa Ceia aí, né, pro meu currículo. Talvez isso não mexe mais com você, mas, meu irmão, nós precisamos entender que isso é parte do plano de Deus para a nossa salvação, e isso realmente tem que mexer conosco, isso tem que mexer com a minha e com a sua vida, isso tem que mover o nosso coração em adoração a Deus. Eu louvo ao Senhor porque você está aqui nesse lugar, você deixou sua casa, seus afazeres, tudo, para estar aqui louvando a Deus, ceando com seus irmãos. Glória a Deus por isso, que isso possa trazer de fato alegria para o seu coração.
Nós temos estimulado as pessoas, famílias da igreja, para congregar também, para não deixar de congregar, para estar junto, celebrando, separando esse tempo realmente para agradecer a Deus, que tanto amou você. Você é alvo do amor de Deus. Vou falar de novo para você, viu? Eu sei que o pessoal lá da casa falou. Agora eu quero que você fale também. Você é alvo do amor de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Que você, meu irmão, entenda o quanto você é amado pelo Senhor. O quanto você foi projetado por Ele. O quanto você faz parte dos sonhos dEle. Do plano salvífico dEle. E Ele entrega o Filho dEle, meu irmão. Verte o sangue para salvar você. Ele move para procurar você. E Ele faz isso incansavelmente, assim como essa mulher, diligentemente, incansavelmente, insistentemente, procura aquela dracma, meu irmão. O Senhor deseja te encontrar, porque Ele ama você. Mas, meu irmão, há algo que é necessário para que a gente de fato seja encontrado pelo Senhor. E é isso que eu gostaria que você ouvisse nessa noite e pensasse: será que você está se deixando achar por Deus? Será que você está entendendo que você precisa ser achado? Porque às vezes nós estamos junto com aquele grupo de religiosos, né, os escribas e fariseus que ficavam julgando Jesus com os pecadores. E Jesus, é interessante quando Jesus fala, né? Há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É uma fala assim, quem são os justos que não precisam de arrependimento? A Bíblia fala que não existe um justo sequer, que os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus. Então, os justos que acham que não precisam de arrependimento, às vezes são pessoas que frequentam igreja, né? E às vezes olham para outras pessoas e gostam de julgar, e nós vivemos um tempo complicado nesse sentido, não é verdade? Em que a gente senta no tribunal, né? E gosta de acusar outras pessoas, né? E a gente vive um tempo muito, muito difícil, né? De muito preconceito, de muita intolerância, onde a gente olha e fala: tem que morrer mesmo, sou a favor da pena de morte, bandido bom é bandido morto, e etc, etc, etc. E a gente precisa entender. Eu fico pensando, se Jesus estivesse conosco hoje, agora, 2000 anos depois, será que Ele estaria dentro de uma igreja nesse momento? Ou será que Ele estaria em algum bairro, algum bar aí, atrás dos doentes e perdidos? Aqui, no caso, Ele estava junto com os publicanos e pecadores, Ele não estava com os religiosos, né? E muitas vezes nós precisamos fazer essa pergunta: com quem eu me relaciono que não conhece a Jesus? Você tem amigos não crentes? Você tem amigos que não conhecem Jesus? Você tem amigos e amigas que estão perdidos hoje, longe, desgarrados? Ou você resume seu círculo de relacionamento a cristãos? Isso explica porque muitas vezes nossas células não recebem visitantes, não é verdade? E às vezes as células são as mesmas pessoas, e às vezes são os mesmos crentes, né? Os mesmos irmãos da igreja. E claro, querido, isso não é ruim, é bom, né? Estarmos ali reunidos e tal, mas a gente perde a perspectiva onde Jesus estaria. O interesse de Jesus está em quem? Em tantas vezes nós nos consideramos como esses justos que não precisam de arrependimento, olhamos para o perdido e julgamos: tem que morrer mesmo, tem que ser vagabundo, etc. A gente vê cada coisa por aí, e muitas vezes a igreja entra nessa pilha e perde a perspectiva do chamado profético que ela tem nessa geração. Mas esse é o primeiro ponto apenas, meu irmão, quero que você entenda isso. Essa dracma tinha um valor muito especial para aquela mulher, por isso ela foi procurada diligentemente. Eu quero que você entenda o seu valor diante de Deus, e o seu Deus, o quanto Ele vai despender, o projeto, o plano que Ele tem para resgatar você, para encontrar você. E quando você é achado, quando você é encontrado, você vai ser envolvido nesse projeto também, para encontrar outras pessoas. Amém? Nós vamos ver 3 atitudes que essa mulher teve para encontrar essa moeda. A primeira atitude que essa mulher tem para encontrar essa dracma foi acender a candeia. O texto vai dizer aí que a primeira coisa que ela faz é acender a luz para poder encontrar. As casas na época eram escuras, não tinham janelas, e a primeira coisa que ela faz para poder encontrar aquela moeda perdida na casa é acender a luz. Meu irmão,
se você quer ser encontrado por Deus, eu creio que você deseja todos os dias ser encontrado por Ele, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida, meu irmão, é acender a luz, acender a candeia na sua vida. O que é isso? Acender por meio da palavra. Quantos sabem aí Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés. Isso aí, vamos falar todos juntos de novo? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O que significa acender a luz, meu irmão, nas nossas vidas? É deixar o Evangelho entrar, deixar Cristo entrar no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos. A primeira coisa, meu irmão, é acender a luz. Quando você quer achar algo na sua casa, você apaga a luz? Ou você acende a luz? Para nós sermos encontrados, meu irmão, e sairmos desse lamaçal de pecado, dessa escuridão, desse caos que muitas vezes nós estamos. Você olha para a sua vida e vê caos no seu casamento, vê caos na sua vida financeira, vê caos nos seus relacionamentos, vê frustração, caos. Meu irmão, o que traz ordem para o caos? A presença de Deus, a luz de Deus, o Evangelho. Então, deixe isso entrar na sua vida, se relacione com a palavra. Qual é o seu relacionamento com a palavra durante a semana? Quanto tempo você dedica se expondo a essa luz? Nós precisamos caminhar na luz, como Ele também na luz está, como diz a palavra. Nós precisamos ser iluminados, meu irmão. Nós precisamos ser envolvidos por essa luz. E esse é o projeto de Deus, essa atitude que essa mulher tem de acender a luz, é a atitude que Deus tem de acender a luz. Vamos falar todo mundo junto, João 3,16, eu sei que você sabe, é bom que você dá uma acordada, tá vendo um vento frio aí, né, Natalina? Tá tremendo aí, vamos falar bem forte aí para a gente dar uma aquecida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Por tanto amor, Ele deu o seu único Filho, para você que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 2 Coríntios 5,18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O Senhor, Deus, teve um plano maravilhoso, um plano salvífico, que envolvia enviar seu próprio Filho, para ser o cordeiro, para derramar o seu sangue, para te resgatar, para te remir, para te encontrar, meu irmão, para achar você. Em nome de Jesus, deixa esse Evangelho, essa luz, de fato, vir trazer vida para onde há trevas, para onde há morte, na sua vida, no seu coração, nos seus relacionamentos. A primeira coisa, meu irmão, é essa atitude de Deus, de enviar a Jesus, para acender essa luz na sua vida. Essa mulher, para encontrar aquela dracma, a primeira coisa que ela teve de fazer foi acender a luz. E eu quero, em nome de Jesus, te encorajar, meu irmão, a acender a luz. Acender a luz, meu irmão, não tem a ver apenas com frequentar uma igreja. Desculpa ser repetitivo, tenho falado isso praticamente todos os cultos, mas, meu irmão, é que às vezes nós nos enganamos. Acender a luz é realmente ser exposto por essa palavra, ser curado por essa palavra, e isso tem a ver com a segunda atitude que essa mulher teve. A segunda atitude que essa mulher teve foi varrer a casa. Primeiro ela acende a luz e depois ela varre a casa. O que significa varrer a casa, meu irmão? É deixar a sujeira ir embora. Não adianta só você ser exposto à luz, se você não confessa a sujeira, expõe a sujeira e manda ela embora, passa a vassoura, faz a faxina. A Letícia leu aqui Isaías 6, no começo do culto. Nós vemos um profeta que entra no templo e vê a glória do Senhor. Os anjos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Ele sendo envolvido por aquela majestade, algo poderoso acontecendo no templo. E o profeta, a primeira coisa que ele viu, diante de tanta aquela luz, ele falou: ai de mim, ai de mim, eu estou perdido. Eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. Ai de mim. Quando acendeu a luz, o que apareceu? A sujeira. Quando acende a luz, vem a imperfeição. Quando Isaías estava diante daquela luz, a primeira coisa foi enxergar a sujeira nele. Quando você é exposto à luz do Evangelho, meu irmão, você vai ver sua sujeira.
E aí você vai parar de se achar justo, você vai falar: eu sou pecador, Pai, tem misericórdia de mim. Vem me achar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero ser como um justo que não precisa, entre aspas, de arrependimento. Eu preciso do Senhor todos os dias. Me acha, Deus. Eu sou assim, eu sou mal, eu desejo mal, eu pensei mal. Muda a minha vida, muda a minha história, corrige meu coração. Eu preciso de Ti, meu irmão. Acende a luz, mas que essa luz, quando acesa, saiba, ela vai expor a sujeira, ela vai expor o pecado, ela vai expor a imundície. E meu irmão, essa mulher passou a vassoura. Eu quero te encorajar em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo varrer essa sujeira em nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo mostrar as áreas, sabe aquelas quininhas assim? Hoje mesmo, tem aqueles guichos assim de álcool, né? E o Augusto gosta de ficar comigo no escritório. Ele pega as ferramentinhas de plástico dele e fica inventando uns parafusos lá no rack ali, na escrivaninha. E aí ele pegou aquilo e começou a dar um esguicho assim, bem naquelas quininhas. Eu tinha furado a parede, botado uma prateleira e tinha muito pó realmente ali numa quina. E aí a gente passou ali o spray com álcool, passou o pano e é só assim que foi para limpar. E tem áreas da nossa vida, meu irmão, que está igual essa quina, sabe? Foi uma pessoa que te magoou e você, sabe, colocou para debaixo do tapete. Deixa passar. O tempo cura, mas na verdade a sujeira só está debaixo do tapete, a sujeira está ali, não tirou. Meu irmão, quando deixa a luz em nome do Senhor iluminar a sua vida e expor essas áreas sujas, o pecado, a iniquidade, e deixa o Espírito Santo varrer, tirar, te ajudar a perdoar, te ajudar a confessar, a restituir, a ajudar realmente a restaurar relacionamentos, a se perdoar. Quantas pessoas que não se perdoam por algo que fez no passado e tem uma vida totalmente bloqueada, porque querem viver na escuridão, porque elas sabem que se forem expostas por esse evangelho e por essa palavra, elas vão ser constrangidas. Então na verdade elas querem estar longe, distantes disso. Mas o estímulo, meu irmão, é: se você deseja ser encontrado, você que está aí na sua casa também, em nome de Jesus, deixe a luz de Cristo iluminar a sua vida e expor as áreas mais escuras, sombrias, todo o caos. E em nome de Jesus, como essa mulher fez para encontrar essa dracma, faça uma faxina espiritual, faça uma faxina emocional, solta a gente que você está segurando, sabe, aquelas pessoas que você está na garganta e você sempre fica lembrando delas, se desejando mal, coração apertado, está fazendo mal para você. Solta em nome de Jesus. Caminhe a segunda milha, dá a outra face, seja liberto, deixa a luz realmente iluminar essas áreas, e perdoe, avance, seja curado, como nós temos sempre falado aqui no livro de Tiago, aquele texto que nos encoraja a confessar uns aos outros os nossos pecados, para sermos curados. Precisamos de cura, meu irmão. E para isso envolve passar uma vassoura, fazer uma faxina. Quantos crentes, meu irmão, perdidos dentro de casa? Essa dracma foi perdida dentro de casa. Jesus conta uma parábola, primeiro da ovelha que perdeu fora, né? Ficou extraviada em algum canto. Mas essa dracma foi perdida dentro de casa. Jesus está dizendo: há dracmas, há pessoas perdidas dentro de casa, dentro da igreja, porque não deixam a luz iluminar essas áreas que doem, feridas que estão abertas, pessoas que não querem mais vir na igreja, porque não querem olhar talvez para alguém que está aqui, foram magoadas por um líder, foram magoadas por uma situação. Mas meu irmão, supere. Mas pastor, é muito difícil, você está dizendo, não é tão fácil assim. Eu sei que não é, mas peça ajuda. O Espírito Santo cura você, eu creio nisso. É o ministério da reconciliação com Deus e com o próximo. É o Senhor restaurando o seu chamado, é o Senhor restaurando a sua visão, os seus dons, seu ministério, os talentos que Ele te deu, e talvez você está enterrando. Deixa essa faxina acontecer, meu irmão, deixa a luz entrar, e deixa essa faxina acontecer. Procura alguém, abra teu coração, procura um grupo menor, se relacione, não esconda. Quando eu descobri o quanto eu precisava disso, meu irmão, minha vida mudou totalmente, tem mudado até hoje, e foi recente. Eu comecei a praticar isso aqui. Hoje eu tenho um grupo que semanalmente eu exponho o meu coração
Eu tenho como falar para você o quanto isso é importante, meu irmão, indispensável na nossa caminhada, na sua caminhada. Se você não tem hoje uma célula, o primeiro passo, procura uma célula. Dentro da célula vão ter pessoas que você conhece, que você confia, procura essas pessoas. Nós estamos num processo criando microgrupos na igreja, além da célula, grupos menores ainda, para intimidade, transparência, prestação de conta, não é? Para realmente sermos tratados pela palavra. Isso tem sido tremendo, meu irmão, não fica de fora. Deixa realmente o Senhor fazer essa limpeza na sua vida. Para buscarmos o que se perdeu, precisamos ter coragem de mexer com muita coisa que está sedimentada em nossa vida. Precisamos ainda ter coragem de levantar a poeira do tempo e remover os entulhos que estejam escondidos há muito tempo nos cantos escuros da nossa casa. Será que tem cantinhos aí cheios de sujeira, meu irmão? Sabe aqueles pecados ocultos? Situações que poucas pessoas sabem, ou talvez ninguém sabe, mas elas estão sempre ali. E o inimigo fica jogando, te cutucando, te condenando e te afastando da luz. Seja tratado em nome de Jesus. Entenda que isso vai ser um esforço diligente, porque essa é a terceira característica dessa mulher. Ela procura atentamente, em outras versões diz que ela procura diligentemente aquela dracma, até encontrar. Meu irmão, saiba de uma coisa, o Senhor não vai desistir de você. O Senhor não vai desistir de te encontrar. Não vai desistir de realmente restaurar a sua vida, mudar o seu coração completamente. Ele vai procurar fazer isso atentamente, diligentemente, assim como essa mulher fez até encontrar aquela moeda que estava perdida. Ele vai fazer isso com você. Você pode fugir. A decisão de fato é sua. Você pode correr. Você pode dizer não para os convites que você tem recebido. Mas ele vai estar sempre batendo a sua porta. Há algo que Jesus conta nessa parábola e fica explícito, é esse desejo diligente, atento, perseverante de encontrar você. E não só a você e a mim, meu irmão, mas cada pessoa perdida aí fora. E quando nós nos unimos a Deus, somos cooperadores dele nessa missão de salvar o mundo. E nós entendemos que o nosso chamado de vida precisa estar conectado com isso. E quando nós somos achados, agora eu falo assim, Senhor, agora eu quero te ajudar a achar outras pessoas. Agora eu quero enxergar esses perdidos assim como o Senhor enxerga. Eu quero receber, eu quero comer, eu quero me relacionar com eles assim como o Senhor se relacionava. Eu quero ser achado pelo Senhor. Eu quero frisar, meu irmão, essa ênfase que Jesus dá nessa parábola de que essa dracma estava dentro de casa. É porque dentro de casa, meu irmão, dentro da igreja, há muitas dracmas perdidas. Há muitos filhos mais velhos, né? Que tinha um filho mais novo, o pródigo que saiu, mas o filho mais velho que estava dentro de casa, perdido também, pródigo, só que dentro da casa do pai. E muitos de nós estamos perdidos, tantas vezes, dentro da igreja. Mas saia daqui, meu irmão, com essa palavra. Ele ama muito você, você é muito precioso. E Ele vai acender essa luz por meio de Jesus. Ele deseja, por meio do Espírito Santo, fazer essa limpeza. E Ele vai fazer isso diligentemente, de forma diligente, atenta, perseverante, para encontrar você e ter um dia, meu irmão, de uma grande alegria. É a alegria na terra com os irmãos, mas uma alegria no céu, de um lugar onde haverá grande júbilo, anjos cantando, como um pecador que se arrepende, que volta para a casa do Pai. E meu irmão, eu não sei você, mas eu quero agradar o Senhor, eu quero promover festa no céu, com a minha vida em arrependimento todos os dias, mas conduzindo tantos pecadores e perdidos também a encontrar um lugar na casa do Pai, a serem achados e terem o júbilo de uma grande festa, anjos cantando, louvando ao Senhor, porque um pecador reconheceu, foi achado, se arrependeu. E meu irmão, não tem alegria maior para um cristão do que conduzir pessoas perdidas, que estavam indo para o inferno, aos pés do Senhor e promoverem realmente festas no céu. É muito bom estarmos aqui, queridos, juntos, maravilhoso isso. Mas eu quero estimular você a se unir a esse exército para promovermos muitas festas no céu.
Meu irmão, seja encontrado por Jesus. Que você se posicione dizendo: Pai, eu preciso ser encontrado por Ti. Existem de fato áreas na minha vida, no meu coração, que estão escondidos lá. Pessoas que eu não perdoei. Pessoas que estão ainda na minha listinha e eu preciso procurar essas pessoas. Eu preciso resolver esses problemas. Eu preciso deixar o peso. Há áreas, pecados, erros que eu cometi lá no passado e até hoje eu não me perdoei. Até hoje eu não fui restaurado. Eu preciso ser restaurado, Senhor. Eu era alguém chamado, envolvido no ministério, envolvido na igreja. Algo me feriu, algo me machucou. Um vício, um pecado entrou na minha vida e eu fui enfraquecendo, fui esfriando, fui me distanciando, fui me perdendo. Esse é o momento, meu irmão, de sinalizar ao Senhor o desejo de ser reencontrado, o desejo de voltar para os braços do Pai. Vamos ficar em pé. Gostaria de convidar você que está na sua casa também a se colocar agora numa atitude de oração, pensando em tudo que nós conversamos aqui. Se existem áreas da sua vida, querido, que precisam ser restauradas, tratadas, confessadas, pecados ocultos, se há necessidade de perdão, de reconciliação, de restituição, se posicione, meu irmão, essa noite. E Satanás não vai te acusar de absolutamente nada. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Esse peso não é para você carregar, querido. Solta em nome de Jesus e caminha com leveza diante do seu Deus. Se há práticas, meu irmão, erradas, vícios, apresenta diante do Senhor, peça: Espírito Santo, vem limpar, vem varrer, opera essa faxina na minha vida emocional, na minha vida espiritual.